Se você é advogado ou acabou de se formar e pensa em abrir um escritório, existem erros muito comuns que podem atrasar bastante a sua carreira. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Renata Paz e estou há mais de 10 anos na advocacia. E hoje vou compartilhar alguns pontos que aprendi na prática. O primeiro erro que eu vejo muitos advogados iniciantes cometerem é esperar que o cliente simplesmente apareça. Muitos acreditam que basta se formar, tirar a OAB, abrir um escritório e os clientes simplesmente vão chegar. Mas hoje a realidade da advocacia é completamente diferente. Hoje as pessoas procuram advogados principalmente pela internet, pelas redes sociais. É muito comum alguém pesquisar no Google, no Instagram e ver as avaliações para ver se o advogado transmite uma confiança. E praticamente é uma obrigação você ter uma presença no digital. Ter um cadastro no Google, ter uma página profissional no Instagram, um logotipo e ter uma foto profissional bem apresentável, porque afinal de contas você vai representar alguém juridicamente. E a primeira impressão conta muito. Muitos advogados me perguntam: Renata, mas como eu vou criar uma página no Google? É bem simples. Inclusive, eu vou disponibilizar um material que pode te ajudar passo a passo a criar essa conta e começar a estruturar sua presença profissional. Porque hoje, se as pessoas não conseguem encontrar na internet, elas provavelmente vão encontrar um outro advogado. Um erro muito comum que os advogados iniciantes cometem é não tratar a advocacia como uma empresa. Muitos acreditam que basta entender de direito para ter sucesso na profissão. Mas a realidade é que um escritório de advocacia também precisa de gestão, principalmente gestão financeira. E isso a faculdade não ensina. É importante ter organização nos honorários, controle do que entra, do que sai e principalmente entender o fluxo do caixa do escritório. Hoje existem softwares jurídicos que ajudam muito na gestão de escritório. Alguns deles permitem cadastrar clientes, acompanhar processo, controlar prazos e até emitir boletos para receber honorários. Existem sistemas no mercado que fazem exatamente isso, organizando toda a rotina de um escritório em um único lugar. Softwares jurídicos costumam centralizar processos, prazos, clientes, controle financeiro, facilitando uma gestão na advocacia. Alguns sistemas, inclusive, permitem gerar boletos e acompanhar recebimentos e ajudam muito na organização financeira. Mas se você está começando agora, não precisa necessariamente começar a gastar com software. Você pode começar com algo simples, uma planilha organizada no Excel ou até mesmo ter uma conta bancária separada dos seus recebimentos do escritório. Isso já ajuda muito a entender quanto que está faturando no mês. Porque eu vejo muitos advogados trabalhando muito, mas sem saber exatamente quanto o escritório está gerando de receita. Então, desde o início da carreira, trate a advocacia com mentalidade empresarial, organização financeira, controle de honorários e gestão profissional do escritório. Advogado não pode apenas ser técnico, ele precisa ser gestor do próprio escritório. Aceitar qualquer processo ou qualquer cliente que aparece. No início da carreira, isso é muito comum. O advogado quer trabalhar, quer ganhar experiência e muitas vezes acaba aceitando praticamente todas as causas que aparecem. Eu digo isso inclusive por experiência própria. Eu tenho um processo que ele começou lá em 2015, justamente quando eu estava iniciando na advocacia. Esse processo ele teve um desfecho apenas ano passado, ou seja, foram praticamente anos acompanhando um único processo, durante um período que havia bastante desgaste profissional e também impactos financeiros que muitas vezes o advogado iniciante não consegue prever no começo. Um outro ponto também que acontece no início da carreira são clientes que acabam causando e abusando da disponibilidade de nós advogados. Mensagens em horas inadequadas, cobranças excessivas, experiências e expectativas irreais. E é muito importante o advogado também saiba estabelecer limites profissionais. Agora, é claro que no início da carreira, alguns casos podem ser importantes para um ganho de experiência, principalmente se forem casos dentro da área que você pretende seguir atuando. Nesse caso, pode ser uma oportunidade de aprendizado, mas quando a causa não está alinhada com a área que você deseja construir na sua carreira, ela não vai valer a pena. Então você tem que saber analisar e pensar realmente o sentido daquele processo, porque a advocacia ela não apenas vai aceitar processos, a advocacia também é saber escolher os casos que você vai conduzir. Não formalizar um contrato de honorários com o cliente. Muitas vezes no início da carreira, o advogado fica receoso de falar sobre contrato,
ou acredita que apenas um acordo verbal com o cliente já é o suficiente, mas isso pode gerar alguns problemas no futuro. O contrato de honorários ele existe justamente para deixar claro quais são as obrigações de cada parte. Ele define quais serviços serão prestados, qual o valor que vai ser dos honorários, como vai ser a forma de pagamento e também quais despesas poderão surgir durante o processo. Quando o advogado não faz um contrato, começam a surgir situações complicadas. Clientes que dizem que não entendem o valor, clientes que acreditam que serviço incluso em outras atividades ou até discussões sobre o pagamento de honorários. O contrato de honorários não é apenas uma formalidade, ela é uma proteção para o advogado e também para o cliente e demonstra profissionalismo na relação. Hoje existe inclusive ferramentas digitais que permitem a assinatura eletrônica de contratos, o que facilita muito na formalização do serviço desde o início. Então, uma dica muito importante para quem está começando na advocacia é: nunca inicie um contrato sem uma formalidade de honorários. Isso evita conflitos e traz muita segurança para a relação profissional. Advogado que não faz contrato está assumindo riscos desnecessários. Sair fazendo qualquer especialização sem saber exatamente em qual área pretende atuar. Isso acontece muito no início da carreira. O advogado se forma e logo já procura várias pós-graduações ou cursos, mas muitas vezes sem saber tipo de qualquer experiência prática naquela área. E o problema é que, sem vivência prática, fica difícil de entender aquela área realmente faz sentido para a sua carreira. Porque, na prática, a advocacia é muito diferente da teoria. Existem áreas que parecem muito interessantes na faculdade, mas que na rotina profissional podem não ser exatamente aquilo que o advogado imaginava. Por isso, antes de investir em especialização, é muito importante buscar experiência prática, participar de casos, acompanhar processos, entender como funciona o dia a dia daquela área. Quando o advogado já tem alguma experiência prática, fica muito mais fácil escolher uma especialização que realmente vai contribuir para o crescimento profissional. Porque especialização é algo muito importante na advocacia, mas ela precisa estar alinhada com a área que você realmente pretende construir a sua carreira. Antes de investir em uma especialização, invista primeiro em experiência prática. Se você está começando agora na advocacia, saiba que muitos desses erros são comuns. A maioria de nós aprendemos muitas vezes as lições apenas com o tempo e com a prática. Eu mesma, ao longo da minha trajetória na advocacia, também precisei aprender muitas coisas na prática. E justamente por isso eu decidi compartilhar esses aprendizados. Porque quando o advogado entende desde cedo a importância de organização, estratégia e posicionamento, ele consegue construir um escritório com muito mais estrutura e sustento. E pensando justamente em ajudar advogados que estão começando, eu preparei um material que pode facilitar muito esse início. Eu desenvolvi um e-book com dicas práticas para estruturar seu escritório de advocacia desde o começo. Nesse material, eu também vou disponibilizar planilhas que podem ajudar você a organizar honorários, fluxo de caixa, gestão do escritório. Ferramentas simples, mas podem fazer muita diferença para quem está dando os primeiros passos na advocacia. Se você está começando agora na profissão, esse material vai te ajudar a evitar muitos erros que são comuns no início da carreira. Porque na advocacia, organização e estratégia fazem toda a diferença. Advogar não é apenas conhecer o direito, é saber construir uma carreira.